Meus amados irmãos, neste momento vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações. Semana passada, se eu não estiver enganado, nós também meditamos no livro de Lamentações, capítulo 5. Hoje é no capítulo 3, a partir do versículo 20. A minha tradução está hoje um pouco diferente. Genebra. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que os busca. Bom é aguardar salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeita para sempre, pois ainda que eu entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Até aqui tá bom, amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, aqui nós encontramos lições importantes para nós. Lições essas que ajudam cada um de nós a caminharmos em fé, em perseverança, independente das circunstâncias que nos envolve. Um livro que foi escrito há muito tempo atrás, aproximadamente 580 anos de Cristo, Jeremias, ele escreve esses poemas, onde lamenta diante do Deus Todo-Poderoso, chora diante de Deus, buscando em Deus um refúgio, força, vigor, para continuar caminhando firmemente diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tudo que estava ao seu redor estava destruído. A situação do seu país estava em total condição de vassalo. Não havia aparentemente esperança, não havia um cântico para poder assim um povo entoar o Senhor. A angústia fazia parte naquele momento, a solidão, a tristeza, o luto. Não havia momentos solenes, não havia alegria no coração daquele povo, porque eles estavam vivendo os piores momentos que aquele povo poderia enfrentar ao longo da vida. No entanto, Jeremias, ele estava completamente turbado, a sua alma aflita, a sua alma entristecida,
por ter exercido o ministério que talvez na mente dele foi infrutífero. Talvez no seu próprio pensamento, todo o sacrifício, toda a labuta investida, todo o trabalho exercido não obteve significativos resultados a qual ele estava esperando. Um homem que pregou uma mensagem com o intuito do povo ouvir a mensagem, mas o povo não quis ouvir a mensagem. Diferente de Jonas, que pregou uma mensagem muito curta, e o desejo dele é que todos fossem fulminados, e todos se converteram de uma vez só. Mas Deus, ele sabia de tudo, e no entanto Deus, ele levantou este homem para poder advertir essa geração, a geração que estava vivendo, dizendo que Deus existe como se Deus não existisse na prática. E aqui Jeremias, ele faz como se fosse um tratado pessoal no seu coração. Ele diz coisas interessantes aqui. Ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Momento de angústia, tristeza, momentos que a mente dele levava ele ao passado, momentos que o Senhor ainda havia falado ao coração dele para compartilhar com o povo, e havia tempo ainda de arrependimento, havia ainda esperança, havia ainda um jeito, havia ainda uma forma, mas o povo não queria Deus. O povo não queria Deus como seu aliado. O povo não queria Deus como seu escudo. O povo não queria Deus como seu braço forte. Eles preferiram confiar no Deus deste século, preferiram confiar no poderio bélico e da força dos egípcios, mas não confiaram inteiramente no braço forte do onipotente Deus. Meus amados irmãos, algo que nós não podemos nunca esquecer, que o poder pertence a Deus, e o seu reino jamais termina. Por pior que esteja, ou ainda venha se tornar este mundo, Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas. Ele continua sendo o soberano, o todo-poderoso e o eterno Deus. E aqui encontramos um homem, um profeta dos profetas, um homem comprometido com Deus, escolhido por Ele e predestinado por Ele. Um homem que não quis exercer o total ministério a qual ele foi convocado, mas obedientemente ele foi até o final. Um homem que, quando ouviu da boca do Senhor relatos que revelavam o seu futuro, ele preferiu levar uma vida completamente ao contrário, esperando assim seguir os caminhos pelas quais o pai dele e a sua geração seguiu. Ele era filho de sacerdote, filho de Ilquias. Ele queria se casar, queria ter uma família, queria ser sacerdote. Ele estava na mesma linha de sucessão, mas Deus não permitiu que nenhuma dessas coisas acontecesse na vida dele. E eu acredito que essa frase, esse versículo, tem alguma coisa a ver com ele. Bom é para um homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Acredito que talvez tenha alguma associação com aquilo que ele estava vivendo, porque ele não teve a oportunidade, Deus não tinha esse plano com ele, de ter uma família, de casar, de ter filhos, assim como Ezequiel teve a oportunidade, mas teve a infelicidade de ver os seus filhos escravos e ver a sua esposa ser morta e violentada pelos inimigos. Mas Deus achou por bem poupar este homem. Irmãos, do lado de cá dessa vida, nós temos uma visão bem limitada das coisas. Nós achamos que do nosso jeito é o melhor jeito, mas somente Deus, Ele sabe o que é melhor.
Porque Deus, Ele conhece o futuro. Ele conhece e sabe dos resultados de todos os nossos empreendimentos antes de executarmos. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Então, muitas das vezes acontecem certas coisas na nossa vida para o nosso próprio bem, para nos poupar de certas coisas, de certas dores, sofrimentos, angústias e coisas piores. E aqui, o coração angustiado dele, ele disse: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer em memória aquilo que me traz esperança. Porque se ele faz uma viagem no passado, o passado azeda o presente. Só há caos, tristeza, dor, infelicidade, problemas. Mas se ele olha para o futuro e coloca a sua esperança no Senhor e nas suas palavras, nas suas promessas, então isso encoraja, isso motiva, isso leva ele a continuar caminhando e vivendo, respirando e lutando, e sabendo que do lado de cá as coisas passam muito rápido, mas muito em breve ele estará tomando o vinho da vitória. Amém? E muito em breve o Senhor nos dará o vinho da vitória. Como diz os livros antigos, dos vinhedos de Salomão não havia vinhos mais deliciosos no mundo do que os vinhos das safras e da preparação que Salomão executava. Era doce ao paladar. Mas dos vinhedos do eterno Deus, essa doçura jamais termina, mas ecoa para sempre, de eternidade a eternidade, nós estaremos com Ele. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele planejou algo para a minha vida e para a sua. Nós devemos sempre estar com a nossa mente, com nossa cabeça na terra, mas a nossa mente no céu, olhando para um lado e para o outro, sabendo que tudo passa, mas a palavra de Deus jamais ela passa. Eu vou somente trazer em memória aquilo que traz esperança. Quantas pessoas não conseguem avançar na vida, não conseguem se tornar uma pessoa feliz, apesar de estar em Cristo, apesar de estar dentro da casa de Deus, de ter se batizado, talvez até trabalhando para Cristo, mas continua, e são ainda pessoas melancólicas, angustiadas, uma alma triste, um olhar tristonho, caído, cabisbaixo. Por quê? Porque ainda tem carregado no seu coração, na sua mente, coisas que no passado te marcaram. Quantas meninas, quantas moças que às vezes foram violentadas e abusadas pelos seus próprios pais, pelos avós, e você nunca teve coragem de falar para ninguém. Há um tabu, a vergonha e tantas coisas mais. E por isso muitas pessoas têm dificuldade de entregar, de confiar, sempre estão na defesa, sempre estão no meio de uma situação a qual ele vê como todo mundo um adversário em potencial. Os seus corações não são leves, não são perdoadores. Nós precisamos de saber que coisas ruins acontecem do lado de cá dessa vida, mas o nosso Deus planejou para nós algo inefável, algo maravilhoso e grandioso e poderoso. As coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Não importa a situação, por mais difícil que você já enfrentou ao longo da sua vida. Talvez você tenha um segredo, talvez você carregue no teu coração um sofrimento, talvez você carregue na sua alma uma dor, e você nunca teve coragem de explanar e falar isso para alguém. E por isso você é uma pessoa que vive em luto permanente, porque a sua alma é angustiada.
Mas Deus, Ele te chama nesta noite para você olhar para o passado, mas também olhar para o presente e saber que o teu futuro já está garantido nas mãos de Deus. Deus, Ele tem algo maravilhoso pela tua vida. Tudo será literalmente apagado. Há muitos traumas, muitas feridas, mas o nosso Cristo, Ele trabalha de uma forma poderosa, cauterizando, cicatrizando, curando as nossas feridas interiores. Este homem estava doente espiritualmente, aspas, angústia, uma tristeza profunda. O seu país destruído, pessoas à beira da estrada mendigando pão, não havia ninguém que pudesse ajudá-los, socorrê-los, porque os únicos que foram poupados nessa época foram aqueles que eram mais pobres, mais humildes, que não tinham absolutamente nada para poder oferecer, nem fisicamente, a Nabucodonosor. Então eles foram deixados à deriva no meio do campo. Esses aqui são os mendigos, deixa para lá. E Jeremias ficou entre eles. Doença, dor, fome, os muros derrubados, não havia segurança, poderia vir ataque de todos os lados, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que guarda, preserva e segura na nossa mão. E aqui a palavra do Senhor nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas pastor, o que pode nos dar esperança? O que pode nos dar esperança? Talvez alguém pensando aqui nessa noite, talvez não sei o que pode me dar esperança. Quer ver? Um motivo que nos dá esperança: os livramentos que Deus nos deu. Estava ouvindo o presbítero contar para mim, Jonas. Ele e a família, pode falar, Jonas? Ele estava indo para a cidade dele, Bicas. Vinha uma carreta, e aquela carreta estava em alta velocidade. E de repente ele olhou assim, viu que duas rodas, ela fazendo a curva, as rodas se levantaram, né? Se levantaram. O rapaz não conseguiu fazer a curva direito, mas ele passou. Mas por conta de 2, 3 segundos, aquela carreta tombou, virou tudo. E quando ele voltou, viu aquela carreta tombada, tudo acabado, tudo destruído. E ele falou assim: louvado seja o nome do Senhor pelo livramento que Ele me deu. Porque se fosse 2, 3 segundos a menos, nós tínhamos sido arrastados pela enorme carroceria que tinha matado toda a nossa família. Você é grato pelos livramentos pelas quais Deus te deu? Nós temos que lembrar, a situação, por pior que esteja, ainda temos motivos para glorificar a Deus. Há muitos anos atrás, estava eu, Renata e os meninos no carro, e eu estava indo lá em Lima Duarte para poder almoçar lá. E tinha uma carreta na minha frente, cheia daqueles rolos de arame, uma carreta enorme com vários rolos. E eu estava atrás, não dava para ultrapassar, não tinha oportunidade para ultrapassar. E uma voz disse para mim assim: ultrapasse. E eu peguei e disse assim: mas eu não posso, o local não dá, é ruim. E o Senhor disse para mim assim: o risco que você está correndo atrás dessa carreta é maior do que a ultrapassagem. Eu estava com Jetta na época, um carro forte. Eu ultrapassei, fui embora. Quando eu estava voltando quase na mesma direção aonde que a voz do Senhor falou comigo, aquela carreta tinha tombado, os rolos tinham se espalhado e o livramento foi dado. Eu estava indo para São Paulo
com uma equipe na época, tem tem uns 21 anos. Estava para São Paulo pregar em Indaiatuba, e tinha mais 4 comigo no carro. E ali eu estava indo pelo sul de Minas. Nós gostávamos de passar pelo sul de Minas, a viagem mais bonita. E nós tínhamos o costume de parar próximo de Pouso Alegre para almoçar. Estávamos ainda em rodovia. Aí eu passei perto de um restaurantezinho que nem parece um restaurante, coisa não tem muito assim aparência assim. E eu passei 1 quilômetro à frente, o Senhor falou assim comigo assim: encosta o carro, volta 1 quilômetro atrás, eu mostro naquele lugar que você passou. Eu dei seta e encostei o carro. Estava comigo o presbítero Giovanni, Melquisedeque, mais uns 2. Aí os irmãos falaram assim: se o Senhor falou, vamos obedecer. Eu encostei e voltei. E almocei naquele lugar. Um lugar de fogão a lenha, tranquilo, bom também, almoçando. Na hora que eu estava saindo daquele restaurantezinho, um caminhoneiro estava chegando. E ele falou assim: vocês estão descendo? Eu falei assim: estamos. Vai devagar. Uma carreta passou por cima de um Corsa. Há mais ou menos 30 minutos atrás. Foi exatamente na hora que o Senhor mandou eu parar e voltar. Irmãos, nós temos que glorificar a Deus pelos livramentos. Mas há tantos livramentos pelas quais Deus nos dá, que nós não temos consciência de todos. Não dá para nós matematizarmos todos eles, porque há grandes livramentos que Deus nos dá, livramentos invisíveis, setas que voam durante o dia, sabe? E nós temos motivo suficiente para poder ter esperança. Deus nos dá muitos livramentos. Devemos glorificar o Senhor por isso. Amém? O que pode nos dar esperança? O que pode? Tem alguém que já recebeu vitória da parte de Deus aqui? Que bom. Isso mostra a misericórdia de Deus é grande. Você já recebeu alguma vitória da parte do Senhor? Vitória de Deus é motivo. As vitórias que Deus já nos deu. Quantas enfermidades, não é? Quantas vitórias que Deus nos deu. Quantas bênçãos. Mas nós temos uma grande e enorme dificuldade de nos lembrarmos. A nossa memória às vezes é curta. Por isso que o Senhor orienta Moisés a falar para o povo, quando eles se deparassem diante de situações pelas quais os inimigos se levantassem contra eles, para eles se lembrarem de onde que Deus tinha tirado eles. E essa é uma das leis da guerra. E diz o Senhor assim, mais ou menos assim: quando vocês se depararem diante dos seus inimigos, não tremais diante deles, mas lembrai-vos da onde que eu vos tirei, da casa de servidão e da mão dos egípcios. Sabei que eu sou Deus, eu sou o mesmo, que livrei vocês da mão de Faraó e livrarei da mão dos seus adversários também. Então nós temos sim muitos motivos de nos alegrar. Talvez o momento agora não é propício para uma grande festa, vamos dizer assim, mas é motivo de nós olharmos para o passado com gratidão e agradecer a Deus pelas vitórias que Deus ele tem nos dado, porque são muitas. Quantas orações que você fez e foi respondida? Quantas bênçãos que você já clamou por Ele e Deus te deu? São tantas que nós não podemos enumerá-las. Nós temos dificuldade de colocar na nossa memória para poder relembrá-las. Havia um pregador escocês, e aquele homem, ele era um homem que orava muito, era um homem temente ao Senhor, era um homem que orava muito.
E aquele homem, ele tinha um caderno, ele tinha um livro, que quando ele orava e pedia algo ao Senhor, ele colocava o que ele estava pedindo, o momento, o dia, a hora, o ano, e depois ele colocava lá à frente: Deus me respondeu em tantos dias. Ele disse: eu tenho registrado, tinha registrado mais de 5.000 pedidos de oração respondida. Às vezes ele dentro de casa, contando ele em um dos seus livros, ele dizia: às vezes eu não tinha nada para comer, e a minha esposa dizia: marido, eu não tenho nada para dar aos meninos, acabou toda a provisão. Ele ia para o quarto dele, colocava o joelho no chão e falava: Senhor, eu não tenho nada para dar aos meus filhos, Senhor. Não demorava alguns minutos, a porta, ele ouviu um som, alguém estava ali, e quando ele abria, a pessoa dizia: o Senhor falou lá na minha casa, ministro, que era para trazer essa provisão para você. Era um homem que tinha conexão com o Senhor. Então nós precisamos de saber que esse Deus Todo-Poderoso, Ele ouve e atende os seus filhos, e nós temos que ser gratos com isso. Amém? E Jeremias, ele era grato. E como que deveria ser grato? Ele não estava feliz com a situação que estava ocorrendo, mas olha só o compromisso que Deus ele teve com ele. Deus ele falou com Nabucodonosor, ao seu comandante Nabucodonosor, dizendo: não toque em Jeremias, porque tudo que ele fala acontece, tudo que ele disse ao nosso respeito aconteceu. Não toque, não machuque ele, deixe ele livre. De preferência, convida ele, porque nós honraremos ele no nosso país. O imperador queria que Jeremias ficasse lá, e talvez assumisse posteriormente um cargo de posição, porque ele é reconhecido no país inimigo como um grande homem. Mas Jeremias não quis. E ali o homem disse: tudo bem, se você não quer, é direito seu, o que você quiser, para onde que você for, fica à vontade, você tem toda a liberdade. Estamos aqui para proporcionar a você o recurso também, o que você precisar, estamos aqui para ajudá-lo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso e maravilhoso. Ele guarda todos aqueles que são fiéis a Ele. Quem confia nisso, diga graças a Deus. Por pior que esteja a situação, eu sempre me lembro de uma coisa. Eu, pessoalmente, por mais difícil que a situação esteja, por mais estreita e apertada que eu esteja enfrentando uma situação, eu sempre me lembro de uma frase que o Senhor disse para mim: um dia você estará aqui comigo. Um dia você estará aqui conosco. Por pior que esteja a situação, eu me lembro dessa palavra e falo assim: está chegando o dia. Cada dia que passa está mais próximo. Deus está indo para minha casa para morar com Ele, porque Ele me prometeu, Ele falou comigo, Ele me disse que eu estaria com Ele. Eu vou com Ele. Essa é a maior motivação que eu tenho. Amém? Essa é a maior motivação. Não preocupa, há lutas, existem, guerras existem, há problemas de todos os lados, sim. Mas essa vida passa voando, e daqui a algum tempo talvez vocês não vão me vir aqui mais. Mas eu quero dizer para vocês, na onde que eu estiver, os santos também estarão. E vocês também estarão comigo lá. Porque eu aguardo essa glória com muita ansiedade na alma. Não vejo momento, já perdi todo. Esse mundo não tem sentido. O único sentido que tem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O único sentido que tem de eu viver aqui neste mundo é estar fazendo a vontade de Deus. Para mim é isso. Essa é a maior alegria que nós temos. A vitória que Deus nos deu. Pastor, o que pode me dar esperança? O que pode? Sabe qual outro motivo? O terceiro ponto que eu quero deixar enfatizado com vocês. Não é até o quinto ponto, como disse o Marlon aqui, né? Vai até o terceiro hoje, com muita humildade. O lugar onde que Deus nos tirou.
Amém? Há um lugar aonde que Deus nos tirou. Isso nos dá esperança. Amém? A maioria talvez aqui não nasceu no berço cristão, evangélico. Estou certo ou não? Cada um de nós aqui temos um testemunho para contar. Cada um de nós. Uns foram tirados da idolatria, dos vícios, do espiritismo. Cada um de nós temos um testemunho. Da onde que Deus te tirou? De qual inferno que Ele te libertou? Quais são as algemas que Ele quebrou? Não é motivo de glorificar Ele? Deus me tirou da mão de Satanás. Eu era um assessor dele, e hoje eu sirvo o Deus dos exércitos. Eu servia o diabo, hoje eu sirvo a Cristo. Isso é motivo de exaltação, de glorificar. Como disse alguns dias atrás aqui, quando um puritano ele via alguém reclamando das dificuldades que estava enfrentando, os antigos puritanos eles geralmente faziam uma pergunta a essa pessoa: o amor de Cristo é pouco para você? A pergunta que Deus nos faz essa noite: às vezes não estamos tão satisfeitos, mas o amor de Deus é pouco para você? O amor de Cristo é pouco? Quando eu leio sobre aqueles homens do passado, eu estava falando agora há pouco com alguns irmãos, falei, meu Deus, o que é isso? Muitos dos puritanos, eles pediam para ser presos, para pregar para os presos. E não é prisão que você fica lá alguns anos e sai, não. Prisão perpétua. Só para ter oportunidade para pregar para os presos. Imagine só. Que nível de espiritualidade, conversão, de visão espiritual. Qual é o prazer na vida desses homens? É de ver as almas se convertendo. É de ter o prazer de ver as pessoas que não têm Cristo receber o que eles receberam. Então, o lugar que Deus nos tirou, nós temos muita alegria. Por quê, pastor? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi Deus que veio até mim. Eu posso dizer para vocês, foi Ele que veio até a mim. Eu não vim para Cristo por causa de dor. Eu não estava enfrentando problemas, eu não estava enfrentando lutas, eu não vim por causa de doença, eu não tinha problema sentimental, eu não tinha nada. Pelo contrário, eu estava muito bem. Jovem, não era rico, mas como jovem estava muito bem. Muito bem. Com saúde, com carros, com dinheiro, não me faltava nada, mas faltava tudo, na verdade. E Ele veio até a mim. E eu não queria Ele, mas Ele veio até a mim. Pessoas quando vinham pregar de Cristo para mim, eles tinham uma grande dificuldade. E como vocês já sabem, porque infelizmente a maioria dos cristãos leem muito pouco a Bíblia, dominam muito pouco. Mas quando Deus Ele quer, Ele abre o coração, quebranta a alma, tira as vendas dos olhos. Esse é o poder de Deus. Deus tirou da escravidão e me trouxe para a liberdade. Liberdade. Que coisa boa quando você cumpre o ID do Senhor.
quando você tem esse senso de gratidão no teu coração e você quer que outras mais pessoas obtenham aquilo que você tem. Nós iniciamos o ano falando sobre isso. A pregação da virada foi essa: sobre nós ganharmos pelo menos uma alma durante um ano inteiro, influenciarmos pelo menos uma vida durante um ano inteiro. Estamos no meio do ano. Quantas vidas foram influenciadas através de você? Eu fiquei feliz na sexta-feira aqui, apesar de eu não ter sido pregador, e graças a Deus que eu não fui, porque eu fui muito abençoado pela mensagem que Deus deu ao mensageiro, o presbítero Luciano, e pela ministração do pastor Juliano. Foi uma bênção. Mas eu fiquei muito feliz também, além dessas coisas, dos louvores maravilhosos, eu fiquei muito feliz por conversar com uma família que aqui estava. E essa família, uma dessas pessoas me conhece há mais de 20 anos. Ele falou assim: pastor, eu estou aqui por causa dessa pessoa hoje. Não porque eu não queria estar aqui, mas eu vim aqui por causa dessa menina. Então me conte a história. Qual que é a história? A história é que essa menina e a mãe dela estavam na praça do Manuel Honório, e os evangelistas Geraldo pregou para ela. A mãe dela e a menina estavam do lado, e as palavras que o evangelista Geraldo falou não atingiu talvez diretamente o coração da mãe, mas atingiu o coração da filha. Uma menina novinha, 12 anos para baixo. E a menina começou a falar assim: eu quero na igreja daquele pastor que pregou para mim, me leve. E a menina começou a falar: me leve. A mãe não veio, e depois chegou mais tarde. Mas aí a irmã, sensibilizada, ela trouxe a menina para poder estar no lugar onde que o pastor tinha pregado Jesus para ela. Então, evangelista, às vezes está sozinho no campo de batalha, igual às vezes eu estou, mas o seu trabalho não tem sido em vão, evangelista. O seu trabalho não tem sido em vão. O nosso trabalho não tem sido em vão. Pregamos para muitos, para algumas pessoas aceitarem a Cristo, mas talvez aquele que pouco que aceitou, ele vai ganhar muitas mais almas do que você. Eu estava conversando com o irmão aqui até quase 11 horas, Marlon também estava junto, depois ele foi embora. E esse irmão vocês já conhecem. Pregava Jesus para ele há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Eu parava todo o meu trabalho e ficava conversando de Jesus para ele, conversando de Jesus para ele. E ele aceitou Jesus, é um crente fiel, um missionário hoje. Irmão, a quantidade de almas que aquele rapaz ganha para Jesus é uma coisa absurda. Eu quero dizer para você que vale a pena o sacrifício. Vale a pena. Então nós temos motivos para agradecer o nome de Cristo. Temos motivos. Um irmão me disse alguns dias atrás: eu fui dar um panfleto a uma pessoa. A pessoa rasgou o panfleto na minha presença, jogou fora. Eu não quero isso. Aconteceu algo lá na Inglaterra, muitos anos atrás, no século XVIII. E diz a história que havia um jovem que sempre tinha um costume de levar panfletos e panfletar aonde que o trem passava. Todo mundo parava, ele panfletava. E aquele rapazinho, ele não tinha aparentemente um feedback, né? Se aqueles panfletos tinham alcançado alguma coisa. E diz para mim resumir, uma daquelas pessoas pegou aquele panfletinho, subiu, sentou lá no trem, pegou aquele papel, dobrou ele e jogou pela janela.
Ele não quis nem ler. Mas naquele mesmo dia, um homem, ele passou por aquela rodovia com o objetivo de cometer o suicídio e aguardar o próximo trem para o trem passar sobre o pescoço dele. E quando ele estava deitado ali, esperando o próximo trem, ele olhou para o lado, acredito que é Deus, né? O sol batendo no olho, ele virou um pouco o rosto de lado e de repente um papel de frente para ele: só Jesus salva. Oh, meu Deus do céu, isso é coisa de Deus, né, irmão? O rapaz falou assim: já o trem não chega mesmo? Para quem está perdido, qualquer caminho está na baixada. Isso é frase minha, não é dele. Ele pegou o panfleto, leu aquele panfleto, tinha um versículo. Aquele rapaz falou assim: até que o negócio está certo mesmo. Ele sentiu aquele versículo entrar dentro dele. Uma voz disse para ele: sai daí, rapaz, aí não é teu lugar não. E aquele rapaz se tornou um dos maiores pregadores da antiga Inglaterra. O nosso trabalho não é em vão. Quando você chegar no céu, quando chegarmos lá, nós vamos ser muito surpreendidos. Deus vai te revelar coisas para você que tu não sabe do lado de cá. Tem pessoas que vão chegar perto de tu, vão falar assim, vai te dar um abraço, te dar um beijo. Você: eu não te conheço, nunca te vi. Você nunca me conhece, nunca me viu, porque tu me viu somente uma vez, mas foi através de tu que eu estou aqui em Cristo. Ganhei muitas almas em nome do nosso Senhor. Estou aqui porque Deus te usou como veículo para que minha vida hoje estivesse aqui no altar de Deus. Deus nos tirou do mundo, então nós somos gratos a Deus por tudo que Deus ele tem feito por nós. É uma palavra simples, mas é o que Deus me deu hoje. É uma palavra que nós precisamos, sim, de sempre memorizar esse versículo. E eu quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. Amém? Nos momentos difíceis da vida, traga nos seus pensamentos bons. Relembre das profecias. Relembre daquilo que Deus já falou com você. Isso te motiva, te dá dínamos. Saiba que o nosso Deus é esse que está ao nosso lado aqui nessa noite. Que Deus possa continuar te usando e trabalhando na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia.